Boa noite, a paz do Senhor a todos. Boa noite você que está em casa. Vamos começar o nosso culto de hoje, né? Graças a Deus. Todo mundo está feliz? Amém? Então eu queria convidar os irmãos a ler Salmos 22, versículo 22 até o 28. Ok? Vamos lá. A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o. Vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande congregação. Cumprirei os meus votos, na presença dos que o temem. Os sofrimentos hão de comer e os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão. Os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, e ele quem governa as nações. Amém? O que me chamou a atenção nesse texto é o 24, versículo 24, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Alguém já gritou por socorro a Deus? Né? Então esse é que eu queria compartilhar com os irmãos aqui. Um dia eu pedi socorro a Deus, com lágrimas e pranto e desespero e desesperança e tristeza e sem futuro e tudo mais de ruim, né? E o bom dessa história é que ele ouviu o meu clamor, né? E é por isso que eu estou aqui hoje. Então E o importante é que, quando a gente fala de pedir socorro, a gente pensa em perigo, né? Estou em perigo, né? E, na verdade, eu não estava em perigo, mas é porque eu vivia sem Jesus, porque eu vivia o vazio existencial. O desejo da minha alma era de encontrar o Salvador. Hoje sou feliz e nada tirará a minha felicidade, pois o Salvador se tornou meu amigo, meu irmão, meu pai, meu Senhor. Amém? E isso é um testemunho, e ele pode fazer isso na vida de todos, né? Ninguém é tão especial para ser amado por Deus, ou tão tão indesejável que Deus não possa desejá-lo, né? Então Deus deseja a todos, Deus tem os mesmos milagres, o mesmo amor, a mesma salvação para todos. Então, se você se sente assim, né, triste, se você se sente sem esperança, se você procura algum lugar, algum socorro, algo que te possa completar, que te possa trazer felicidade, que possa acontecer alguma coisa boa na sua vida. Ai, só acontece coisa ruim. Eu quero alguma coisa boa na minha vida. Um dia eu tinha tantos amigos ruins que eu orei para Deus e falei assim: Deus, me dá amigos bons, né? E minha esposa Miriam sabe dessa história. Hoje eu sou rodeado de amigos bons e eu posso dizer que eu não tenho nenhum amigo ruim, né? Nenhuma influência ruim na minha vida.
Então, eu queria chamar os irmãos para a gente estar orando, estar iniciando nosso culto, adorando ao nosso Senhor, aquele que ouve o nosso pedido de socorro. Amém? Amém, Santo Deus e Santo Pai, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque o Senhor é bom, Pai. Por isso os Teus filhos se reúnem, a Tua igreja se reúne para um único propósito, Deus, adorá-lo, estar na Tua presença, compartilhar com o Senhor o mesmo espaço, a mesma adoração, o mesmo louvor, o mesmo espírito, a mesma oração, a mesma palavra, a mesma alegria, a mesma esperança, a mesma salvação, Pai. Muito obrigado, Deus, por nós estarmos aqui. Abençoe aqueles que não puderam vir hoje e aqueles que estão a caminho, que cheguem na paz do Senhor, na Tua segurança, em nome de Jesus Cristo. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Amamos o Senhor, Pai. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Não contou nada, mas na hora que a gente colocou uma música, falei assim, puxa, é o pastor Pedro que vai trazer a palavra hoje. Então, por causa de testemunho que você já deu na igreja, e a gente é muito agradecido. Então, nós queremos, como igreja, estar louvando, amém, e adorando e entregando a vida do pastor Pedro para que o Espírito Santo aleluia, possa, através dele, trazer uma palavra para nós. Todos creem nisso? Amém? Amém. Vamos amém, orar então. Querido Pai, nós te agradecemos pela vida do pastor Pedro, da pastora Isabel, como eles têm sido assim abençoados, Senhor Deus, nós podemos ver através de testemunhos que eles fazem aqui na igreja. Então nós somos gratos, Senhor Deus, porque toda essa bênção na vida deles, eles trazem para nós, Senhor Deus. Isso é um privilégio para nós. Então nós, como igreja, queremos abençoar a vida do pastor Pedro. Amém. E Espírito Santo, seja bem-vindo ao nosso meio e use a expressão da sua boca, a sua fala, para aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas hoje. Nós te agradecemos e obrigado pela vida do pastor Pedro, em nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Fica à vontade. Durante umas conversas que eu tive com o Espírito Santo esses dias, entendeu? Conversa sobre o culto dessa noite, do que falar, do que compartilhar. E veio na minha mente, irmão, uma ponte enorme. E nós sabemos que uma ponte, ela sempre liga um ponto a outro, né? Nós vamos à ponte aí do Rio Grande, aí ela liga a margem de Minas com a margem de São Paulo. Então eu vi uma ponte. E essa ponte, o Espírito Santo me disse que seria a ponte que ligaria desde a queda do homem até a cruz. Então eu vi uma ponte ligando a queda de Adão até a morte de Jesus. E o interessante é que eu fiquei olhando nessa ponte assim e fiquei imaginando as pessoas que estariam ali transitando nessa ponte. E eu pude perceber, não ver logicamente no meu pensamento, eu vi lá Moisés, eu vi Samuel, eu vi Davi, e eles estavam muito alegres. Essas pessoas transitando, elas estavam tudo contente, saltitante, semblante alegre, sabe por quê? Porque eles puderam dar um pouco de si para a implantação do plano de redenção de homem para o homem, de Deus para o homem. Então essas pessoas estavam alegres, que de certa forma, e nós conhecemos a história de cada um, eles colaboraram nisto. Então, quando eu vejo a outra ponta da ponte, o outro ponto onde ela termina, eu vejo Jesus sendo crucificado. E quando ele fala, tudo está consumado. Está consumado. O plano de redenção está consumado. Ele está pronto. Ah? Foi isso que Jesus disse. Não precisa fazer mais nada. Com a minha morte, era o ápice do plano de redenção.
E aquelas pessoas que estavam alegres ali, de certa forma, eles participaram disso. E agora, irmãos, a ponte continua. Ela começa, então, da cruz e vai até na eternidade. E nessa outra ponte, aí nós estamos. Eu, você, a Igreja Sal da Terra, nós estamos nessa ponte. Como será a nossa alegria quando essa ponte chegar lá na eternidade? E nós ficamos olhando para trás assim, daquilo que nós fizemos, de como eu pude colaborar um pouquinho dentro do plano de redenção, chamando pessoas para participarem e encaixarem no plano de redenção. Como será então, né? Aí nós vamos ver na eternidade. Quando nós estiver lá, né, pastora Rose? Fala, ei, pastora Rose, lembra que dia que nós conversamos? A gente vai conversar sobre isso. A gente vai nos alegrar de ter, de certa forma, participado, tocando o instrumento, cantando, contribuindo, participando aqui, saindo das suas casas, para vir participar do culto. Tudo isso vai passar pela nossa mente, lá na eternidade. E nós vamos ficar alegres e dar graças por aqueles momentos que nós passamos. Então eu vejo essa ponte, entendeu? Plano de redenção. Aí eu fico pensando, veio também na minha cabeça, uma reunião da Trindade, a reunião da Trindade, Pai, Filho e Espírito, e eles conversando entre si, ali, né, alegres também, e eles começaram a conversar entre si o que tinha sido feito até então no 5º dia da criação. Nós já criamos o vento, já criamos água, nós já criamos os minerais, tudo que precisa para o ser que nós vamos criar já está pronto. Não precisa acrescentar mais nada. Tudo que foi feito foi em função do homem, não por causa do homem, para o homem. Tudo que Deus fez foi para o homem. Então a Trindade estava ali conversando, ela falou, mas está faltando alguma coisa. Dentro daquilo que nós já criamos, nós precisamos de alguém para a gente conversar, para a gente compartilhar. Então um deles falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Gil, por favor, capítulo 1 de Gênesis 26. Então disse Deus, vou ler lá. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem no mar. Então, o plano, irmão, é criar um ser que tivesse as seguintes qualificações. Eu anotei aqui 3, pelo menos. Primeiro, criar um ser que pudesse responder ao amor de Deus de uma maneira livremente. Responder ao amor de uma maneira livre, espontânea. Primeira consideração. Segunda, para evidenciar o amor. Ser que pudesse efetuar um ato espiritual livre para compartilhar com liberdade o princípio do amor, que é Deus. Olha o que esse ser precisava. De 2 coisas, mas tem uma outra terceira aqui. Um ser que pudesse ter um diálogo livre e responsável ao amor de Deus. Olha, então são 3 coisas, né? Responder, evidenciar e compartilhar. Então esse ser que seria criado precisava ter pelo menos essas 3 coisas principais para que ele pudesse conversar com Deus e ter compartilhamento e comunhão com Deus. Ele precisava ter isso. Essas 3 coisas. Adão não era o começo de uma produção em série de seres humanos. Não era. Então vai ser tudo igual, né? Tudo igualzinho, né? O Murilo igualzinho o Pedro igualzinho o pastor Michel. Não. Não seria uma produção de série. Não seria assim, não tinha código de barra, né? Eu vou colocar um código de barra e tudo vai ser igual, né? Se você no supermercado, se você pega 4 produtos de uma só qualidade, você passa no caixa, tudo o mesmo preço, todas as informações por causa do código de barra. Mas no homem não foi colocado o código de barra. Deus, então, não queria pessoas, irmão. Deus queria indivíduos. Cada um per si. Então, quando eu fico imaginando que nós somos hoje
6 ou 7 bilhões de pessoas no mundo, e fora os que já passaram em muitos bilhões, né? E ninguém tem impressões digitais igual. Outro dia eu estava compartilhando com o pastor Michel sobre isso. Não existe. Então, nosso código de barra é a nossa impressão digital. E somente Deus tem uma maquininha que lê. Quando ele quer ler, por exemplo, sobre o Pedro, oba, vamos ver como é que está o Pedro aqui. Ele põe lá na maquininha, né? Código de barra e fala, deixa eu ver o que esse camarada anda fazendo lá, né? Olha, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, fez aquilo que eu não gostei, mas fez aquilo que eu gostei mais ou menos. Então, ele conhece cada um de nós, individualmente. 6 bilhões de pessoas, ele olha de cima e vê lá a Isabel, lá está lá. E conversa com ela, ele sabe onde ela está, sabe o que ela pensa. Isso é maravilhoso. Então, Deus queria criar um ser dessa maneira, que tivesse todas essas qualidades, né? Uma humanidade, Deus queria logicamente formar uma humanidade, mas uma humanidade formada por indivíduos. Porque Deus trata o mundo, a gente vai ver aqui quando ele trata de uma maneira coletiva a humanidade e quando ele trata individualmente. Entendeu? Individualmente é quando ele quer conversar com Pedro. Aí é individualmente. Mas quando ele quer conversar com a igreja, é de uma maneira coletiva. É diferente. Então, irmãos, reunião da Trindade, né? Agora, eu disse por que Deus. Agora, um outro porquê. Façamos o homem a nossa imagem, cadê? E semelhança. Imagem e semelhança. Eu fiquei muito preocupado com isso e fiquei, né, perguntando ao Espírito sobre isso, né? A semelhança é em termos de... Deus coloca no homem, colocou aí, de domínio. Então é inteligência, criatividade, poder. Deus coloca esses predicados que ele tinha um pouco no homem. Porque ele deu essa terra para que o homem cuidasse, não é isso? Mas cuidasse bem. E o homem, infelizmente, cuidou mal. E cuida mal até nos dias de hoje. Então Deus, logicamente, mesmo ele sabendo, né? Quando ele olhava o mundo assim, águas cristalinas, os animais tudo alegre, ele podia falar, quer saber de uma coisa? Na sua onisciência, vou pôr o homem aí não, olha, ele vai estragar tudo isso. E Deus já sabia que o homem ia estragar. Por causa da individualidade. Que se nós fosse feito em série, todo mundo pensava a mesma coisa, estava lá até hoje, né? A mesma coisa, mas Deus coloca indivíduos. Indivíduo que tem pensamento próprio, que tem vontade própria. Isso é a maravilha da criação do homem. Que tudo que nós temos em comum, fisicamente, fisiologicamente, somos iguais. Mas na essência, nós somos totalmente diferentes. Então você coloca aqui na frente o Murilo e eu, né, Murilo? Vamos ver que é totalmente diferente. O pensamento, as atitudes, tudo é tudo diferente. Ele é um indivíduo e eu sou outro. Mas Deus coloca no meu coração, irmãos, alguma coisa para compartilhar com ele. E esse compartilhamento é que Deus quer que aconteça entre nós. Então, no início de tudo isso, o homem recebe, né, começa ali na alegria e vem a queda. Eu disse que a ponte é da queda até na cruz, né? E vem a queda. E o homem não perde, pelo menos, a semelhança de Deus. Ele continua inteligente, ele continua criativo, só que o homem começa a usar esses predicados de uma maneira deturpada. Então, por isso nós temos aí hoje, né, o mundo que nós estamos vivendo. Nós estávamos conversando com isso ontem à noite, né, pastor? Lá na casa do pastor Sandro. O que será esse mundo daqui, sei lá, daqui 5, 6 anos, sei lá, daqui 10 anos? Olha como está deteriorado, né? E a tendência é piorar, não é melhorar. Sabe por quê? Porque o homem tem usado a sua semelhança não para cuidar, mas para destruir. Para destruir, para contaminar. E o homem não está contente só com a terra, de contaminar a terra, não, viu, irmãos? O homem, ele está querendo contaminar também os outros países, os outros planetas. Então quer mandar nave para lá para levar bactéria, para levar opção de doença, né? Então ele não está contente em destruir sua terra. O homem quer destruir o mundo. Ele quer mostrar que esse domínio que Deus deu para ele é domínio total, que ele pode fazer o que ele quer com esse mundo que Deus colocou para que ele cuidasse. Muito bem. Início da formação, né? De um povo que seria resgatado através do plano de redenção para voltar às origens, como era Adão.
E Jesus e esse povo começa a ser chamado para formar esse povo através de Jesus lá no Mar da Galileia. Jesus estava ali andando, né, pensando, quem sabe, aí nas coisas, né, e ele vê 2 homens pescando. Aí ele chega perto deles e fala o quê? Mateus 4,19, alguém pode citar para a gente o texto? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Bom, e esse chamado de Jesus para ser pescador de homens está nos dias, já fazem quase 2023 anos que está aí ecoando. Jesus chamando ainda nos dias de hoje você e eu para ser pescador de homens. Jesus continua chamado porque ele quer formar uma nação de pessoas para voltar àquelas origens lá no começo, quando havia comunhão total com Deus. Então ele continua chamando. E o pastor Bruno já disse muitas vezes aqui que nós somos chamados para lançar redes. Não é isso? Pescar não é lançar rede? Parece que Pedro e João não pescavam com varinha, não. Era com rede mesmo. E nossa, interessante que eu tentei trazer uma rede para a gente fazer aqui uma apresentação, mas eu não consegui. Pastor, os pescadores aqui parece que não tem. Não sei se o Marquinhos tem, mas pelo menos o pastor Luiz não tinha. Porque a rede, ela é formada de quadradinhos, não é? Então, a porção de quadradinhos que forma a rede. Um quadradinho daquele, individualmente, não vale nada. Ele não vai segurar nada. Mas todos eles juntos, esses quadradinhos que não valem nada, formam uma fortaleza, que é a rede. E assim acontece conosco também. Eu individualmente, para pescar homens, eu não vou conseguir muito. Mas nós, que formamos essa rede, e para jogar essa rede, temos muito poder. Para resgatar pessoas das mãos do inimigo, que é o diabo. E cabe a nós resgatar. Então, lançar as redes. E ele falava, o pastor Bruno, que ia lançar as redes da graça de Deus. Então, lançar a rede da graça de Deus. Irmão, para lançar redes da graça de Deus, não precisa nem um curso. Entendeu? Não precisa curso, não precisa treinamento, não precisa nada disso. Quando Jesus chama Pedro e João, ele fala, olha, já vai ser pescadores de homens. Depois vocês vão aprender alguma coisa. Mas de imediato vocês já estão prontos, porque não tem muito o que fazer. E realmente lançar as redes é a coisa mais fácil. As redes da graça de Deus é muito fácil, irmão, de ser lançadas. Eu fico lembrando da mulher samaritana. Aquela mulher encontra com Jesus ali naquele poço, conversa com Jesus. Jesus fala de uma água maravilhosa. Aquela mulher toma daquela água, que é a água do Espírito. E aquela mulher volta correndo para fazer o quê? Lançar as redes. Ela estava pronta já. Ela tinha o que falar daquilo que Jesus fez na vida dela. Então, lançar a rede é falar para as pessoas aquilo que Jesus faz na nossa vida. Aquilo que Deus faz na minha vida, isso é lançar as redes. E aquela mulher voltou correndo lá para a sua comunidade para lançar redes. E o interessante é que aquele povo conhecia aquela mulher. Sabia quem era ela. Não sei que tipo de pessoa que era, mas ela era conhecida. Mas quando ela chega lá de volta, era uma mulher diferente. Eu tenho a impressão que os seus filhos, ou seus irmãos, ou seus parentes, ou seus amigos, falaram, parece que ela está diferente. Não é aquela que foi buscar água. Sabe por quê? Porque ela tinha tomado a água da vida. Agora ela estava jogando as redes da salvação para outras pessoas. Então, lançar rede é coisa muito fácil. Eu fico lembrando também daquela menina, que eu gosto muito de falar sobre ela, que foi ficar lá na casa de Naamã. Como eu sou fã daquela menina, né? Eu até lembro que eu dei meu nome para ela. Ela lançou as redes. De que maneira? De uma maneira muito simples. Vai até na Samaria e você vai ser curado da sua lepra. Olha, ela lançou as redes de uma maneira mais simples, sem curso, sem muito rodeio. Ela foi assim, curta e grossa. Vai que você vai ser curado. Ela lançou as redes da graça de Deus. Naamã foi, recebeu a graça de Deus e volta uma pessoa totalmente transformada. Para lançar redes também. Então, lançar rede é muito fácil. Outro dia eu estava com a Bel, ali na rua Elias Cruvinel, nós estávamos de carro, então um pouquinho, ela falou,
deu uma parada. Eu fiquei muito nervoso, porque eu falei, quando for assim, fala para mim parar antes, não fala assim, porque de repente eu dou uma brecada aqui, vem um carro atrás, uma moto. Então não fala assim, para aqui. Mas eu parei. Parei e eu falei assim, onde ela vai? Ela pegou um folhetim, daquele que nós temos aí, e saiu e disse que ia conversar com a mulher do queijo. Eu falei, esquece. Aí deu 5 minutos, nada. 10 minutos, nada. E 15, nada. E 20. Eu falei, não é possível, né? Será quantas receitas de bolo elas trocaram, né? Quantas receitas de estrogonofe ela trocou com a mulher lá do... E eu fui lá ver. Eu cheguei lá e falei, deixa ela chamar, senão eu vou ficar com o dia inteiro. E quando eu cheguei lá, a irmã, ela estava lançando as redes. Sabe de que maneira ela estava lançando as redes? Falando para a mulher como era a nossa igreja. Contando para a mulher que tipo de igreja nós somos, que é uma igreja cheia de alegria, uma igreja pequena, mas muito singela, onde a gente vê assim, a alegria de cada um sendo contagiada. E ela dizia para a mulher, lá termina os estudos bíblicos que ninguém vai embora não, tá? O pessoal continua lá batendo papo e não vai embora. Termina os cultos, ninguém quer ir embora. Então ela estava lançando as redes, dizendo a aquela mulher que viesse fazer uma visita para a gente, que viesse até aqui, para ser contaminada, quem sabe, pela nossa alegria. Isso é lançar as redes. É dessa maneira, uma maneira simples, né? 2 domingos atrás, eu estava sozinho em casa e eu não queria fazer o almoço porque eu não sei fazer também. Então eu fui lá no grill buscar uma Mamitex. Cheguei lá, entrei, e cheguei até ali no caixa, e eu vi a moça servindo as pessoas que estavam ali pesando seus pratos, de uma maneira muito alegre, muito obrigado, e alegre. Então eu pude dizer para ela, falei assim, olha, eu gosto de vir aqui, porque não é pela comida em si, é pela maneira maravilhosa como vejo vocês tratar as pessoas aqui. E é verdade, quem quiser pode ir lá fazer um teste. Eles tratam a gente muito bem. Eu falei, a comida é até melhor. É isso? E ele ficou por ali, eu falei, pode sentar que eu vou mandar fazer o seu Mamitex. Eu sentei e lembrei de uns folhetos que eu tenho no carro. E sabe o que o Espírito falou para mim, irmãos? Olha, que esse folheto não vai sair procurando pessoas não, tá? Você vai lá pegar. E eu fui lá, trouxe 2 folhetos na mão, e quando aquela moça me entregou o Mamitex, eu falei, olha, essa alegria que você tem, nós também temos. Vocês estão a alegria que vocês têm de estar aqui servindo as pessoas, nós temos lá na nossa igreja, entre nós. Vai lá fazer uma visita, até aqui um folhetinho. Então, isso aí é lançar as redes, olha que facilidade. E quando eu passei no caixa, eu fiz a mesma coisa com a menina. Até um folhetinho, olha aqui o endereço. Eu não sei se elas vêm. Quem sabe vem, né, Pâmela? Quem sabe uma hora a tua pessoa aparece aqui. A gente não sabe. Mas eu lancei a rede. Então, essa é a maneira de lançar as redes da graça de Deus, para pescar as pessoas. Então, lançar as redes. Eu disse 4 exemplos. A gente não vai falar muito, viu? Tá? Pode ter certeza, a gente não vai falar 2 horas. João 3,16. Aliás, o Espírito que mandou falar, não fala muito não, tá? João 3,16. Vejam. Porque Deus tanto amou o mundo, a minha tradução está diferente, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, pode ver que a ação, ela foi uma ação coletiva. Deus, Jesus morrer por todos, não é isso? É uma ação coletiva. Mas o efeito, ele é individual. Para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o efeito dessa morte, ele é individual. Eu posso aceitar ou não. Eu, por exemplo, tive o privilégio enorme de 55 anos atrás ter aceito esse Jesus e esse sacrifício de Jesus na minha vida. Eu não me arrependo nem um pouquinho desses 55 anos. Só tive alegria. Tive dificuldades, tive sim, mas só tive alegria. Não me arrependo nunca. Então, é um efeito, é uma ação coletiva, mas de efeito individual. É todo aquele que nele crê. E quando crê, Jesus começa a preparar pessoas para voltar lá no Jardim do Éden para ter comunhão com ele. Efésios 5, 1 e 2. Vamos ver. Portanto, sejam imitadores de Deus
como filhos amados. Mas essa expressão de 1 e 2? 1 e 2? Efésios 1 e 2, isso mesmo. Aí vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É isso que Deus quer dos pescadores de homens. Imitadores de Deus. E Paulo fala, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então aí, Paulo está dizendo a nós para que nós possamos imitar Deus, usando na nossa vida a semelhança que ele colocou na minha vida para refletir a imagem de Deus. Imagem e semelhança. Então, quando eu uso essa semelhança, eu consigo passar para as pessoas a imagem de Deus na minha vida. Aquilo que ele faz na minha vida. Aquilo que ele fez na minha vida e faz sempre. Então, dessa maneira, eu vou passando uma imagem maravilhosa de Deus para as pessoas. E, consequentemente, eu estou, então, pescando pessoas, né? Pescando homens. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, versículo 9, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus, para anunciar as grandes riquezas, né? Grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, irmão, o que Deus pensa de mim, de você e de nós. Nação santa, é isso? Vocês são... Geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Deus já tinha uma nação de Israel, já tinha formado a nação de Israel. Interessante, olha que diferença. Quando ele forma a nação de Israel, primeiro ele forma as pessoas para depois formar. Por isso que ele deixou as pessoas lá, 400 anos lá no Egito. Ele precisava de pessoas para formar a nação. No caso de nação santa, ela já existe. Então ele começa a trazer pessoas para fazer parte dessa nação santa. Como nós. E cabe a nós, eu e você e nós, chamar pessoas para participar dessa nação santa. E nós nos transformamos em sacerdócio, olha que quanto privilégio, né? Sacerdócio real, povo de exclusividade de Deus. Com qual finalidade, irmão? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse é o objetivo de Deus estar nos chamando. Fomos chamados através de alguém que nos pescou, e nós vamos continuar sendo pescadores de homens para que tenham esse privilégio, para mostrar as maravilhas que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Então essa é a nossa palavra para os irmãos nessa noite. Eu falei que a gente não ia falar muito, né? Então foi o que o Espírito colocou na minha vida para compartilhar com os irmãos. Então, irmãos, o homem foi criado então para responder, para evidenciar e para compartilhar o amor de Deus. Então, quando eu lanço as redes, eu estou compartilhando com alguém daquilo que Deus fez na minha vida. E quando Jesus fala que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, é nesse sentido, eu querer para ele, tudo aquilo que é bom para mim. Isso é amar o próximo. Quando eu quero, porque eu gosto de mim, como eu gosto, viu? Não gosto muito da minha fisionomia, assim, eu não gosto muito não, cabelinho branco eu não gosto. Mas da minha pessoa eu gosto. Se alguém gosta de mim, sou eu. Do Pedro, né, em si. Eu gosto muito de mim. Como eu gosto de mim, e quero coisas boas para mim. E Jesus está dizendo, então, tudo que você queira que é para você, queira para o seu próximo também. Eu só vou fazer isso lançando as redes e contando o que Deus pode fazer e tem feito na minha vida. Então, que nós possamos ir para nossas casas nessa noite, irmãos, com esse pensamento que lançar as redes da graça de Deus é contar para as pessoas aquilo que Deus faz na nossa vida. E isso é muito fácil. Às vezes a gente chega num lugar, conversamos sobre tantas coisas, né? Conversa sobre futebol, conversa sobre isso, conversa sobre o governo, mas às vezes não somos capazes de conversar sobre Deus. É isso que Ele quer. Pelo menos uma palavrinha, né? Com respeito a Deus, o que Ele tem feito na nossa vida. Amém. Eu não sei quem vai fazer eu mesmo? Pode, pastor Pedro. Faz o término para a gente, lembrando aqui,
de fazer a oração. Posso passar essa responsabilidade para o senhor? Não tem problema. Então me acompanha. Tá bom. Me acompanha aqui. É um prazer. Que palavra maravilhosa. Nós podemos levar, então, essa semana para a nossa casa e aprendermos a sermos pescadores. Olha que exemplo maravilhoso. Mas eu vou aproveitar o pastor Pedro. Podemos orar? Podemos. Por esse pedido? Sim. Então vou pedir para o pastor Pedro estar orando. Você já fez o seu posicionamento para o ano de 2023? Um pedido, uma oração por alguém, por um familiar, uma necessidade que você está passando? Tem lá atrás uma caneta, um papel? Escreva e põe aqui. Põe aqui nessa urninha que nós vamos passar o ano inteiro, tá? O ano inteiro orando por um pedido. Eu quero dar um testemunho para vocês. Há um tempo atrás, eu precisava fazer uma viagem e fui para o Rio de Janeiro. Devo estar fazendo um mês agora, mais ou menos isso, um mês aí. E eu coloquei aqui um pedido. Eu coloquei exatamente essa viagem e eu tinha um único objetivo. Eu precisava conversar com uma pessoa específica e ter uma resposta dela específica. Então eu coloquei aqui, Deus, não pode existir outra coisa para não haver assim uma dúvida na minha vida e saber que o Senhor está no controle. Isso é importante, a gente como cristão termos essa clareza. Irmãos, aconteceu isso. Eu pude fazer a viagem, voltei maravilhado, né? Conheci a pessoa que eu precisava. É interessante, eu quero dar esse testemunho, porque foi gravado. Então, no término de uma conferência, me chamou essa pessoa para dar uma palavra final. Eu falei, uau, que coisa maravilhosa. Já me foi feito um convite para lá em Portugal fazer um outro seminário, um pouquinho mais estendido. Olha como são as coisas. Eu coloquei aqui, olha. Já me fez convite para fazer algumas ministrações, treinamento de aula, que era tudo o que eu queria, Senhor. Eu desejo dar aula. Eu não quero abrir uma clínica, eu não quero nada, eu quero dar aula, sou um cientista. Eu coloquei assim algumas coisas para o Senhor, né? Gente, aconteceu. Então eu incentivo você, tipo assim, uma causa impossível, seja o que for. Deus merece, Jesus merece, Ele é o caminho. Amém. Vai lá, escreva, põe aqui na urna. O pastor Pedro vai estar orando e eu vou fazer a bênção apostólica final, ok? Vamos aguardar, tem gente escrevendo. Confia no Senhor, confia no Senhor. Depois você vem aqui na frente, por favor, e dá o seu testemunho. Não tenha vergonha disso não. Dá o seu testemunho. Senhor nosso Deus, Tu és bom o tempo todo na nossa vida. E nós temos experimentado a Tua bondade na vida de cada um de nós. E nós estamos aí, ó Deus, com nossos corações ansiosos por beneficiar pessoas. E eu tenho certeza que muitos pedidos que estão aqui são pedidos que os irmãos querem ter experiência para compartilhar bênçãos do Senhor com outras pessoas. Portanto, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, que as pessoas que colocaram seus pedidos sejam abençoadas pelo Senhor, seja atendida pelo Senhor, para que, ó Deus, a fé delas possam aumentar cada dia mais e ser verdadeiros pescadores de homens nas Tuas mãos. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Principalmente, ó Pai, a oportunidade minha de estar aqui falando do Senhor e falando a respeito daquilo que o Senhor faz na nossa vida. Muito obrigado, ó Pai. Mais uma vez, obrigado. Leve-nos para nossos lares, dentro dos seus cuidados. E que nós possamos ter uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de progresso. E que o Senhor possa estar realmente abençoando a cada um de nós. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Vamos ficar em pé? Amém? Olha, não deixa, porque o pastor Pedro falou uma verdade. É para você voltar aqui e dizer a bênção. Olha, eu escrevi e Deus abençoou. É para dar testemunho. Amém? Amém. Aleluia. Senhor Deus, agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos. E agora voltaremos
para os nossos lares, que a gente possa voltar com muito testemunho daquilo que o Senhor faz e sempre fará em nossas vidas, porque essa é a nossa certeza absoluta, a nossa fé. Cremos no Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por todos que estão aqui presentes, por aqueles que não puderam comparecer, mas nos acompanharam pelas redes sociais. Nós te agradecemos por essa oportunidade desse culto. Graças a Deus, podemos fazer o nosso culto. Obrigado, Senhor Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém? Amém. Deus Aleluia. vos abençoe. Amém. Uma boa semana. Obrigado. Obrigado, pastor Pedro. Deus abençoe também. Deus te abençoe.